Mais uma vez, boa noite a todos. Tenho certeza que Deus já falou com você, já está falando com você. E agora não vai ser diferente. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. E temos sido ministrados esses dias acerca das conquistas, através de vários princípios, né? Semana passada nós ouvimos e fomos ministrados sobre a excelência de José. Tenho certeza que inspirou você a viver diferente. E nessa noite nós vamos falar sobre um homem chamado Moisés e a conquista pela fidelidade. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como Ele já tem falado. Hebreus 11, capítulo 11, verso 33. Você pode abrir a sua Bíblia, ou você pode ler aí, no início do seu esboço que você recebeu. Está escrito assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Esse capítulo 11 é um capítulo extraordinário, onde a Bíblia destaca vários heróis da fé. Porém, nós estamos aprendendo esses dias que não era só a fé que movia a vida desses homens. Muitos outros princípios eram notórios na vida desses homens. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Moisés. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Que o Senhor dê graça e sabedoria para ministrar aquilo que é o Teu querer para nós nessa noite. Pai, nos inspira, nos dirige. Senhor, realmente fale aos nossos corações, que nós possamos ouvir e obedecer a Tua palavra. Espírito Santo, tens liberdade para agir, Senhor, neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, ainda, verso 26 diz assim: ele, Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Eu tenho certeza que todos aqui têm uma coisa no coração, uma vontade de conquistar, uma vontade de vencer, uma vontade de alcançar. Você tem isso no seu coração? Amém? E essas palavras, elas servem para nos inspirar e nos direcionar a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Estamos falando aqui da vida de Moisés. Eu vou contar um pouquinho da história da vida de Moisés, de forma bem resumida. Mas é interessante nós começarmos falando de José para falar de Moisés, neste contexto da vida e da história que nós vamos abordar nessa noite. Nós vimos na semana passada que Deus fez algo extraordinário na vida de José. José foi de prisioneiro a governador do Egito. Ele subiu muito e muito rápido. Óbvio que no final, né? Durou muito tempo, durou mais de 10 anos o processo de José se tornar o governador do Egito, mas é interessante como Deus transforma realidades e pode mudar a nossa vida. Você está aqui nessa noite, talvez você esteja como José em uma prisão, talvez situações tenham aprisionado a sua vida, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para te tirar da prisão e te colocar no centro da vontade dEle. Muitas vezes o centro da vontade dEle é a prisão também, porque a prisão Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos trabalha. Quanto maior a obra de Deus na sua vida, maior vai ser o tratamento que Ele vai ter que fazer com você. Quanto maior o cargo que você quer exercer em uma empresa, talvez mais estudo você vai ter que ter. E é assim a vida. Quando José se tornou governador do Egito, aconteceu algo interessante, porque o povo de Israel começou a ganhar muita força.
gerando ali uma preocupação, né, dos faraós, com medo desse povo se rebelar, assumir o poder. Então, o que acontece na história é que o povo de Israel, ele é cativo, ele é subjugado. O povo, muito obrigado, que era livre se torna um escravo. E isso é muito triste. A escravidão, ela é extremamente ruim, extremamente prejudicial, porque um escravo não tem nome, um escravo não tem identidade, o escravo não tem conforto, o escravo não tem sonho, o escravo não tem objetivo. O escravo só trabalha e numa condição desumana, ele não tem recompensa. É só para existir que o escravo vive, que o escravo serve. E o povo foi cativo. O povo de Israel, esse povo de Deus, esse povo escolhido, ele ficou aprisionado, ele ficou escravo. E ele fica ali 430 anos de escravidão, esse povo vivendo sobre esse jugo. Algo terrível para um povo. Então Deus levanta um menino, Deus levanta um homem para mudar essa situação. Porque, queridos, uma coisa nós temos que ter na nossa mente: quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele não é como nós somos. Deus não deixa tudo para a última hora. Né? Talvez você aqui tenha filhos, e ontem foi Dia das Crianças, e era assim, uma das datas preferidas na minha vida. Eu adorava o Dia das Crianças. Muito triste que eu não posso mais ganhar um presente no Dia das Crianças, porque era minha data preferida. Eu tenho certeza que talvez você foi comprar o presente do seu filho, da sua filha na última hora. Foi em São Miguel, num lugar chamado Armarinhos Fernandes, que é mais cheio que a Casa Bahia. É ou não é, irmãos? Principalmente em data comemorativa. Esqueci o presente, eu vou lá, vou encontrar. Então você vai como que preparado para a guerra, né? As coisas bem guardadas, a carteira, porque é muita gente, é um formigueiro. E nesse calor fica mais gostoso ainda, né, irmãos? Mas Deus não é assim, Deus não deixa nada para a última hora. O projeto de Deus para libertar o povo da escravidão já tinha começado faz tempo. Talvez você esteja vivendo um período difícil na sua vida, mas Deus já começou a trabalhar faz tempo na sua vida. Você só não viu e não percebeu, mas Deus já está trabalhando, porque Deus não é como eu sou. Deus não deixa tudo para a última hora, Deus é organizado. Então Deus levanta um homem, um menino, e no contexto é algo extraordinário, que desde o nascimento de Moisés, a vida dele é um milagre. Quando ele nasce, o faraó tinha ordenado matar os filhos homens. Ele queria enfraquecer a cultura, aquele povo. Então Moisés, ele não teria como existir. Moisés se tornou um dos maiores líderes, um dos maiores homens de Deus que nós conhecemos. Mas a sua história diria que ele não passaria dos 2, 3 anos. Ele seria morto, ele não teria futuro algum. Moisés, como eu sou e como você é, Moisés também era um improvável. Alguém que pela história, pelo curso natural das coisas não teria relevância, não viveria. Mas Deus é especialista em trabalhar com os improváveis. Deus pega aquilo que não é para ser e faz. Deus é extraordinário. Deus ali instruiu a mãe de Moisés. Uma instrução um pouco irresponsável, eu diria. Quem já teve um bebê aqui, fala para mim se você conseguiria colocar o seu filho dentro de um cesto e jogar no rio. Imagina se o rio fosse esse aqui da Jacuí. Irmãos, estou ouvindo uma história aí que diz que o Rio Pinheiros vai estar limpo daqui 3 anos. Que Deus abençoe, que o rio fique limpo. Mas estar num rio era perigoso. Olha a estratégia da mãe de Moisés. Vou colocar num cesto. Vou colocar dentro do rio. Eu não sei de que material era o cesto, mas cesto
não é a prova d'água. Você já conheceu um cesto à prova d'água, irmãos? Eu nunca conheci um cesto à prova de água. Então ela coloca ali Moisés no cesto e no rio. E Deus guardou a vida de Moisés. Porque Deus faz isso. Deus, Ele está te guardando e você não está nem vendo, nem percebendo. Moisés lá, desde pequenininho, já andando de cruzeiro e sozinho, sem acompanhante. Deus estava com ele, Deus estava guardando ele. E por um milagre ele chega ali no palácio de Faraó e a filha olha para ele, se apaixona por ele, chega até ela, o bebê, então ela decide criar, o menino é criado ali dentro do palácio, ele cresce tendo a melhor estrutura, a melhor educação. Depois de um tempo ele não consegue mais ficar naquele lugar. Depois de um tempo a Bíblia diz que Moisés ele fica indignado da forma como os egípcios tratavam o povo de Israel, com opressão, com violência. Então, em um momento ali de ira, Moisés vai reagir a uma agressão de um egípcio. Então ele mata um egípcio. E quem mata é morto. Naquela época era tudo a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. Era isso que regia a lei do momento. Então Moisés tem que fugir, ele foge para o deserto, ele ali se estabelece, tem um encontro com Deus, se casa e Deus fala com ele a missão da vida dele. E é algo extraordinário. Deus se revela a Moisés, através de uma planta, atrás de uma planta, no alto de uma montanha, uma planta que queima, mas não se destrói, não se consome. Deus fala com Moisés. Moisés é medroso, Moisés diz não para Deus. Imagina, irmão, se Deus aparece para você e você diz: não, Deus, não quero não, obrigado. Deus aparece para Moisés de forma extraordinária, de forma milagrosa, falou: eu estou vendo o que está acontecendo, já chegou até mim, o clamor do seu povo, eu vou libertar Moisés, o povo de Israel. Imagine que Moisés ficou empolgado: uau, Deus vai libertar o meu povo, eles vão parar de sofrer, vai ser incrível. Aí Deus fala: mas é você que eu vou usar. Aí Moisés já desvia. Moisés fala assim: eu não sei falar. Tem teólogo que diz que Moisés disse que era gago. Aí Moisés diz assim: mas não vão me ouvir. Moisés dá umas 5 desculpas para Deus. Deus, envia outro no meu lugar. E Deus é bondoso, Deus é misericordioso, irmãos. Quando a gente olha para a história desses homens, a gente fica até mais tranquilo, porque Deus é tão paciente. A gente diz não para Deus, a gente olha no espelho e fala: Deus, eu não consigo, eu não sei falar, não vão me ouvir. Mas Deus continua falando: meu filho, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu serei contigo. Moisés falou: pega seu irmão e vão junto, eu vou ser com vocês. Estou aqui um cajado, isso aqui vai ser algo poderoso. Quando você precisar de alguma coisa, isso aqui vai virar tudo que você precisar. Vai, Moisés. Então Moisés vai, nós conhecemos a história, não quero me ater nos detalhes por conta do tempo, mas nós conhecemos que Moisés, ele chega diante do faraó e ele não era alguém desconhecido, ele conhecia muito bem aquele palácio, aquelas pessoas, e ele fala ao faraó o seguinte: Deus mandou eu vir aqui e pediu para o povo ir embora. Liberta de boa vontade, os seus escravos. Mais de 1 milhão de pessoas. Eram os funcionários sem remuneração do Egito. Você acha que o faraó ia liberar todo mundo assim? Era uma perca muito grande no efetivo do Egito. 1 milhão de pessoas ali que estavam sob o seu domínio, deixar embora. Então, faraó não deixa o povo ir. Nós conhecemos que Deus, usa ali, envia algumas pragas. E aí, mesmo assim, o faraó, ele não amolece seu coração. E nós vemos que, por último, Deus faz algo terrível ali naquele lugar. Deus manda o anjo da morte passar. E ali, todo aquele filho mais velho, o primogênito, que não tivesse na sua casa os umbrais das portas pintados com o sangue do cordeiro, morreriam.
ali uma simbologia maravilhosa do sacrifício de Jesus por nós, que nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, a morte não enfrentaremos, morreremos aqui, mas teremos vida eterna com Jesus, porque o Cordeiro já derramou o seu sangue por nós. Aleluia, isso é maravilhoso. Moisés sai com o povo sai, algo extraordinário, todo mundo festejando, todo mundo feliz, acabou o Egito, acabou a escravidão. Deus havia prometido que colocaria eles em uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, uma terra que depois nós lemos na palavra que um cacho de uva para ser carregado precisava de 2 homens fortes, irmãos. Imagina a cena, um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens fortes, era algo extraordinário. O povo sai muito feliz, porém, demorou um pouco para eles alcançarem a promessa. Moisés logo liberta o povo, Moisés sai com o povo, e então chega diante do Mar Vermelho. Não tinha como atravessar, o povo não sabia nadar, não tinha navio. Faraó se arrepende, manda ali o seu exército e vai junto para poder destruir, matar aquelas pessoas. Porém, Deus faz algo ainda mais extraordinário. Deus abre o mar e o povo passa em seco e os seus inimigos são destruídos. Queridos, é interessante demais a história de Moisés. Moisés foi um grande líder, Moisés foi um grande homem de Deus. E uma das coisas que mais nos chamam a atenção nessa vida desse homem, que sofreu dificuldade, que não pôde ser criado com a sua família, que sofreu perigos desde cedo, que foi exposto à violência, que foi exposto a deserto, teve que enfrentar a oposição, liderou pessoas, irmãos, que eram difíceis de lidar. Moisés é considerado o maior líder da história, porque o povo era terrível, irmãos. O povo reclamava da comida, o povo reclamava de tudo, o povo tinha saudade da cebola do Egito. Se fosse do hambúrguer, né, irmãos, a gente até pensava, mas o povo murmurava, o povo reclamava. Era terrível liderar o povo, porque não existe nada pior do que você liderar pessoas mal-humoradas, pessoas que só reclamam, pessoas que tudo são do contra. É bom ou é ruim lidar com pessoas assim? Tenho certeza que todo mundo, né, já passou por pessoas assim, pessoas difíceis. Moisés tinha todas as pessoas difíceis perto dele, para ele liderar, para ele julgar, para ele instruir, para ele conduzir. Mas ele venceu. E uma das marcas, e é o que a gente vai destacar aqui nessa noite, na vida de Moisés, é a fidelidade. Moisés era alguém fiel a Deus. Moisés, mesmo nas suas adversidades, ele continuou fiel ao Senhor. Ele preferiu, como nós lemos, sofrer com o seu povo, sofrer por Cristo, do que viver e tomar partido daquele que não era o seu povo no palácio. Ele abriu mão, ele se doou para os outros. Ele é um grande exemplo. Algumas coisas que nós precisamos saber sobre a vida de Moisés, que ele foi testado. Moisés, ele passa por diversos períodos de provação em sua vida, para ele se tornar quem ele era. Eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você olhe para a sua vida e fale: nossa, como diz o pastor João, eita prova. Meu Deus, quanta prova, Senhor. Termina uma luta, vem outra. Irmãos, se você está nessa condição, é porque a obra que Deus tem a realizar através da sua vida é muito grande. Então Ele precisa te moldar, Ele precisa te testar, para que você esteja preparado. Uma das coisas que Deus fez ao longo do tempo, a obra que Deus fez ao longo do tempo na vida de Moisés, é tirar a mentalidade de escravo da vida dele. Porque se ele tivesse a mentalidade de escravo na vida dele, ele não conseguiria agir como um homem livre, ou trazer a libertação para um povo cativo. Foi por isso que ele é levado a ser criado no palácio. Era um plano de Deus para que a realeza, o sentimento, a mentalidade de um príncipe estivesse na vida de Moisés. Talvez você já ouviu em alguma pregação pentecostal que o povo deixa o deserto,
mas o deserto não deixa o coração do povo. Tem gente que carrega uma mentalidade de escravo, uma mentalidade derrotada, que nada vai dar certo, que nada Deus vai fazer, que, irmão, você está bem? Estou esperando Deus me levar aí, porque não tem mais nada para fazer aqui, Deus não vai fazer nada na minha vida, não tem perspectiva nenhuma, ninguém me ama, ninguém me quer. Muitas vezes nós estamos vivendo assim, e talvez se Moisés vivesse e fosse criado ali com o seu povo, era essa mentalidade, uma mentalidade de povo que sofre violência, uma mentalidade de um povo que não tem sonho, não tem perspectiva, não vê milagre, não vê a mão de Deus, não desfruta das coisas boas da vida. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, Deus quer falar para você, você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, você é embaixador do reino de Deus, você é incrível o valor que você tem. Não se diminua. Não pense que você não é nada, que você não é ninguém, que Deus não te ama. Isso aqui que está acontecendo aqui nessa noite é precioso. Estamos diante do Senhor, aquele que nos chamou para uma nova vida, representantes do seu reino. Eu sempre gosto de falar da história do Billy Graham, porque ele foi um grande homem de Deus, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, e ele era assessor, conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos. E certa vez falaram: Billy Graham, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, você é tão um bom conselheiro, por que você não vira o presidente dos Estados Unidos? Sabe o que ele disse? Porque eu não posso rebaixar a minha função, eu já sou embaixador do reino dos céus, nada é mais importante do que isso. Irmãos, a gente olha para essa frase e acha: ai, que bonitinho, como o Billy Graham era humilde. Imagina alguém falar para você: olha, você vai ser o presidente dos Estados Unidos. Não posso, minha função de pregar o evangelho é maior do que isso. Era alguém que sabia, tinha uma mentalidade de alguém que era filho de Deus, príncipe do evangelho, alguém que sabia porque existia. Algo que Deus faz também, a vida toda de Moisés, Deus trabalha através dos relacionamentos. Depois que Moisés foge do Egito, Moisés se casa, Moisés tem um encontro com Deus, e através disso Deus vai moldando o seu destino. Meu irmão, todos os seus relacionamentos podem ser pontes para aquilo que Deus tem na sua vida. Pessoas que você conhece não são aleatórias, tanto boas quanto ruins. Deus às vezes coloca a gente assim, para mostrar assim: olha, não seja assim. Eu até acredito que os exemplos ruins são os mais poderosos. Quando você conhece alguém, você fala: eu não quero ser assim, eu não quero agir dessa maneira. Mas tudo que você vive, as pessoas que você se relacionou até hoje, fazem parte daquilo que Deus tem na sua vida. Isso é precioso, nós lidarmos e sabermos lidar e desfrutarmos de relacionamentos produtivos, saudáveis, recíprocos. Não é só a pessoa que tem que fazer por você, é você também que deve fazer por alguém. Não é só você que tem que beber da sabedoria de alguém, você precisa ensinar alguém. Relacionamento é troca, relacionamento é aprendizado. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu decidi sair da igreja, faz muitos anos atrás. Aconteceu uma situação pessoal, não tinha nada a ver com a igreja, e eu falei assim: eu decidi, eu vou sair da igreja. E eu saí da igreja e fui para uma outra igreja. E é engraçado, irmãos, que eu ia para essa outra igreja e eu chorava nos cultos. Mas não era porque eu estava sentindo a presença de Deus, é porque eu queria estar onde eu estava. Eu não queria ter saído, mas eu precisava ter saído. E aquilo era uma situação conflitante no meu coração, porque eu estava lá, era uma igreja muito maior, uma estrutura muito maior, tinha amigos, mas eu não queria estar lá a princípio, depois eu não queria sair de lá. Mas eu lembro de uma situação muito interessante, que no começo meu pai e minha mãe ficaram muito bravos comigo. Onde já se viu? Ele te investiu na sua vida tanto, e você agora vai congregar em outra igreja? A gente precisa de você. Eu me lembro que Deus falou com a minha mãe, falou: olha,
Fica tranquila, porque é um tempo. Eu vou levá-lo, mas eu vou trazê-lo de volta. E esse tempo que ele vai passar lá vai ser de grande aprendizado para a vida dele. Ele vai conhecer pessoas, ele vai aprender coisas que ele não aprenderia nesse momento, neste lugar. Então minha mãe parou de ficar brava comigo nisso. Ficava brava comigo com outras coisas, né, que não vem ao caso. Mas irmãos, Deus é assim. Quando você menos espera, você encontra alguém, conhece uma pessoa, uma situação, e através daquela situação você conhece outra, que te apresenta a outra, que te chama para fazer algo, e assim Deus vai levando você para o destino que Ele quer te levar. Então não despreze os relacionamentos, valorize. Você não sabe quem está do seu lado. Olha para essa pessoa aí que está do seu lado. Você não sabe quem é ela no futuro, você sabe quem é ela hoje. Deus pode usar essa pessoa muito para te abençoar. Essa pessoa pode ser uma bênção de Deus na sua vida, e deve ser, tem que ser. Principalmente se for seu parente, sua família, sua esposa, seu marido. Aí tem que ser mesmo, em nome de Jesus. Mas valorize esse tempo e os relacionamentos que Deus proporciona a você ao longo da vida. As amizades, as pessoas, os companheiros de ministério. Deus, Ele pode usar pessoas para te abençoar, como Deus usou na vida de Moisés. E usou Moisés para abençoar a muitas pessoas. Mas como nós dizemos aqui, o principal ponto dessa mensagem é a fidelidade de Moisés. Com 80 anos de idade, Moisés ouve e obedece à voz de Deus e começa a guiar o povo de Israel para a terra prometida. E ele vai ter que passar por esse teste da fidelidade. Você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue se você não for fiel. Não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Sabe uma coisa importante, queridos? Sabe o que valida o seu destino? Não é o seu dinheiro, não é a sua capacidade, não é o quanto você é bom, mas como é o seu caráter. Talvez realmente tivessem líderes melhores que Moisés. Pessoas que eram mais capazes, porque Moisés falou assim: eu não sei nem falar, Deus, não vão me ouvir. Mas Deus viu o caráter, Deus viu a fidelidade de Moisés e falou: eu acredito em você, meu filho. Porque é isso, fidelidade. Salmo 119, 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Fidelidade nesse texto, a tradução do hebraico significa firmeza e estabilidade. Em outro texto, Gálatas 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade nesse texto significa convicção que provém da fé. Deus não pode dar algo grande a alguém que vai desistir logo, que não vai ter firmeza, que não vai continuar estável, que vai parar antes de terminar. E eu me lembro, quando eu li agora esse texto, essa parte, eu me lembro que quando eu tinha 12 anos, nós estávamos numa igreja, lá na Ponte Rasa. A gente era de uma igreja chamada Maravilhas de Jesus. Essa igreja está lá até hoje, na Avenida Buturuçu ou Paranaguá? Buturuçu. E eu me lembro que foi um congresso, eu estava lá com o meu terno da Petistil. Era um terno infantil, mas eu já não era criança, mas era o que cabia. E eu lembro que o pregador, muito ungido, estava pregando, e ele parou a mensagem. Ele olhou para mim e falou assim: você, menino, fica de pé. Eu olhei para trás. Você não é comigo, não. Não é comigo, não. Ele insistiu: é você mesmo. Você quer esse terninho aí, fica de pé. Irmãos, e o medo, né? Meu Deus, vai acabar com a minha vida. Ele começou a falar coisas que eu não acreditava. Falei: Deus te chamou, Deus te escolheu. Você vai pregar a palavra, você vai viajar para levar o evangelho. Na sua vida vai ter uma unção que vai fazer diferença na vida das pessoas. Ele falou coisas profundas ali, e eu lembro que o sentimento do meu coração
era muito parecido com o sentimento de Moisés. Mas Senhor, por que o Senhor falou comigo? Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eu não sei falar, não vou me ouvir, eu não sou a melhor pessoa. E eu me lembro, queridos, que muitos líderes daquela época olhavam e falavam: Deus, olha o fulano, Deus, olha o ciclano tão mais capaz do que eu, porque o Senhor falou comigo? Porque o Senhor disse que eu vou fazer isso, Deus. E hoje, quando eu olho para isso, eu vejo que Deus viu em mim uma capacidade de não desistir, mesmo com os problemas que viriam sobre a minha vida, porque muitos daqueles que eu disse naquela época, há 20 e poucos anos atrás, desistiram, pararam, não prosseguiram. Então, queridos, é a fidelidade que vai te levar para o lugar que Deus tem para você. Um caráter parecido com o caráter de Deus. Deus nos chama. A gente olha para nós e fala: não é possível que Deus está enxergando isso em mim. Quando Deus falou com Moisés, Moisés não enxergava aquele mar se abrindo na frente dele. Não enxergava. Mas foi isso que aconteceu. Quando Deus te chama, Ele já está vendo o seu futuro. Se Deus te chama é porque Ele enxerga um potencial na sua vida. Ele enxerga em você aquilo que nem você vê. E eu tenho um apelo para você. Em nome de Jesus, não desperdice o teu potencial. Há quem diga que o maior tesouro da terra estão nos cemitérios. Porque lá estão os livros que nunca foram escritos, as músicas que nunca foram compostas, as atitudes que nunca deixaram de ser uma ideia. Mas Deus vê o potencial e é para você usar, é para você fazer, é para você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Muitas coisas virão na sua jornada, mas se você for alguém com o coração alinhado ao coração de Deus, as circunstâncias não vão mudar você, elas apenas vão revelar quem você é. Cada circunstância que ele passava revelava quem ele era em Deus. Em Êxodo 33, 11, do 11 ao 20, nós vemos um período da vida de Moisés que não foi fácil. Como líder, ele estava passando uma crise, porque nós vemos que logo após ele celebrar com o povo a sua aliança, a nação voltou a adorar os deuses estranhos, os deuses egípcios. Apesar de tudo aquilo que ele tinha ensinado, de tudo aquilo que Deus tinha feito no meio do povo, o povo fez bezerro de ouro. Estava difícil para Moisés liderar. Moisés ficou bravo, Moisés chegou a quebrar as tábuas que Deus tinha revelado a ele. Mas nesse texto nós vamos aqui para encerrar essa mensagem. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Que já estou na metade, irmãos, em nome de Jesus. Nesse momento, nesse texto, nós aprendemos muitas coisas com Moisés. Eu quero destacar algumas aqui. Nessa noite você vai poder anotar no seu esboço. Para você conquistar pela fidelidade como Moisés conquistou. Primeiro, descubra o propósito de Deus para a sua vida. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Êxodo 33, 13 diz assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Olha a oração de Moisés. Você não deve, você não pode, é uma tragédia você viver sem saber qual é o propósito. Ainda que demore, ainda que seja difícil alcançar aquele que é o seu propósito, vale a pena. O mais importante na vida não é a velocidade, mas é a direção. Demorou para Moisés, mas ele sempre estava na direção certa. Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósito, ele diz assim: a pior tragédia de uma pessoa não é a morte, mas é uma vida sem propósitos.
Você precisa saber por que você existe, aquilo que Deus quer que você faça na terra. Não desperdice o seu tempo, não jogue a vida fora. Não viva sem essa convicção. A palavra propósitos vem do termo hebraico Derek. A pronúncia deve estar muito errada, mas enfim. Que significa andar ou pisar, se referindo ao caminho que foi percorrido. A gente pode dizer que propósito é o caminho que Deus já pisou para que você andasse nele. É o caminho que Deus preparou, é o plano que Deus tem para você viver nessa terra. Isso é o propósito. É aquilo que você não pode deixar esse mundo sem fazer. Esse é o seu propósito. Será que você tem pisado por onde Deus pisou para você pisar? Será que você tem andado pelo caminho que Deus traçou para você, meu irmão? Em nome de Jesus, que nessa noite você possa deixar que os propósitos de Deus entrem dentro do seu coração. Porque alguém que conquista pela fidelidade é alguém que tem um propósito. Com certeza ele pensou muito em desistir, mas ele tinha um propósito. Deus me chamou, Deus falou comigo, eu vou continuar sendo fiel. Agora quem não tem propósito, desiste. Quem não tem propósito, troca de coisa. Já conheceu pessoas assim? No momento da vida dele, ele é de um time, no outro momento ele é de outro, no outro momento ele é de outro. E ele muda, ele não sabe quem ele é, ele não tem firmeza, ele vai trocando. Ele desiste, ele troca fácil. Deus não te criou para ser assim. Deus não te criou para toda vez que você vir no culto Ele reescrever uma nova história. A história que Deus tem para a sua vida Ele já escreveu antes de você nascer. E ela é perfeita para você. O que muitas vezes Deus precisa fazer é nos colocar de novo na história dEle. Porque a gente sai do caminho de Deus e começa a viver os nossos próprios caminhos. Mas Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano é perfeito. É o melhor para a sua vida. É o melhor para a sua história. É impossível você pensar no seu destino desconsiderando a sua jornada. Tão importante quanto a estação de chegada é o caminho percorrido. Moisés mostrou quem ele era ao longo do percurso, ao longo do tempo que ele passou por processos. E sabe uma coisa que eu ouvi outro dia, que eu acho muito verdade. Muitas vezes Deus, quando te faz uma promessa, Ele está muito mais interessado no processo do que na promessa. É no processo que Deus se revela. É no processo que milagres acontecem. É no processo que o seu caráter é transformado. É no processo. Segundo, busque aceitação em Deus. Anote aí no seu esboço. Olha o que diz o texto. Êxodo 33:13. A parte B diz assim: para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Moisés tinha uma necessidade de aprovação, a de Deus. Se Moisés tivesse focado naquilo que os seus liderados diziam dele, ele estaria perdido. Ele não continuaria, ele não conquistaria pela fidelidade. Senhor, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Muitas vezes a gente quer fazer tudo que os outros querem que a gente faça, e isso é terrível. A necessidade de aprovação destrói quem você é, porque você acaba só fazendo o que os outros querem que você faça. Você perde a sua identidade, a sua essência. Quantos de nós perdemos os nossos princípios em Deus pela necessidade de aprovação das pessoas? Todo mundo tem que fazer isso. Eu não fui ensinado assim. Eu sei que isso desagrada a Deus, mas para ser aceito, para ser aprovado, eu vou entrar nessa. Moisés não era assim. Eu preciso dizer uma coisa: você nunca vai conseguir agradar a Deus e a todo mundo ao mesmo tempo. Impossível. Você nunca vai conseguir agradar a Deus e todo mundo ao mesmo tempo. Você nunca vai agradar a todos. Teve um homem muito bom, muito perfeito, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Um determinado momento da vida dele, ele estava numa cruz e o povo dizendo: crucifica, crucifica.
Em outro momento da vida dele, ele estava pregando e todo mundo foi embora. E os discípulos falaram: Jesus, Senhor. Ele falou: vocês não querem ir embora também? Então Pedro falou assim: para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Jesus não agradou a todo mundo. Você também não vai agradar. Seja o melhor que você possa ser. Em nome de Jesus, fala isso para o seu irmão aí, ó. Seja o melhor que você possa ser. Mas você não vai agradar todo mundo. É difícil, a gente sofre, eu sofro muito com isso. Até terminei de escrever um livro sobre ansiedade musical. E um dos capítulos é isso. Fugir da necessidade de aprovação, isso destrói quem nós somos e atrapalha o caminho de Deus na nossa vida. Que você tenha uma necessidade de aprovação, sim, a necessidade de aprovação de Deus, do Senhor, do seu Criador, daquele que te formou. Senhor, eu quero ser aceito por Ti. Eu não quero ser reprovado. O mesmo autor do livro Uma Vida com Propósito, Rick Warren, ele tem uma frase interessante. Ele diz assim: eu não sei qual o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todo mundo. Fuja disso em nome de Jesus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus me ama do jeito que eu sou. Ele te ama, mas coisas que você faz te desaprovam diante de Deus. O pecado nos separa de Deus, e a gente precisa buscar ser aceito por Deus. Amém? Existem pessoas que deixam Deus por causa de tudo, e tem pessoas que deixam tudo por causa de Deus. Que tipo de pessoa você é, meu irmão? Você é a pessoa que deixa Deus por causa de tudo, ou deixa tudo por causa de Deus? Moisés era essa pessoa. E como você vai ser aceito por Deus? João 1, verso 12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só tem uma forma de você ser aceito por Deus: Jesus Cristo. É através do sacrifício de Jesus Cristo que nós somos aceitos por Ele. Nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito em Romanos. Viva em Deus, viva em Jesus. Aceite o sacrifício de Jesus, seja perdoado, seja aceito por Deus em nome de Jesus. Terceiro, encontre o seu descanso em Deus. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha o que Deus fala para ele: eu te darei descanso. É tão difícil muitas vezes a vida. A gente sofre alguns problemas e a gente fica cansado. Cansado não somente fisicamente, mas também emocionalmente. Eu quero dizer para você que não existe descanso longe de Deus. Descanso pleno, descanso de verdade, é só em Deus. O termo nesse texto utilizado também do hebraico é nuá, que significa permanecer, habitar, ficar, fazer aliança. Deus permitirá que em meio a tantas batalhas espirituais, pessoais e financeiras, você esteja permanentemente em descanso. Já passou por isso? Está numa tempestade? Está tranquilo? É o descanso que só Deus pode trazer ao seu coração. Descanso é o estado de espírito daqueles que permanecem em Deus. Eu me lembro de uma situação mais difícil da minha vida. Os irmãos sabem que meu pai faleceu e ele era um pastor dessa igreja. Irmãos, eu sempre fui medroso. Eu ia visitar a casa da minha avó, tinha que passar pelo cemitério da saudade. Eu abaixava no chão do carro para não ver o cemitério. E depois eu sonhava de noite. Eu não tinha descanso. Minha mãe chegava do serviço 2 horas, eu chegava meio-dia da escola. E eu ficava dormindo na garagem, porque eu não tinha coragem de entrar em casa sozinho, porque eu tinha medo.
não tinha descanso. E eu sempre pensei que enfrentar a morte de alguém muito querido seria insuportável, e é muito difícil. Mas eu me lembro de um momento que eu tive que acompanhar o carro da funerária. Sobrou para mim, não sei porquê. E eu ali na Ayrton Senna, dentro daquele carro, meu pai num caixão atrás. Falei, Deus, eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso na vida. Eu me lembro quando nós chegamos aqui na igreja, os irmãos estavam esperando. E a gente entrou aqui dentro com alguns irmãos para poder abrir o caixão e terminar de arrumar. E eu sempre pensei que esse momento seria o momento mais difícil, o momento mais insuportável, o momento de maior descontrole. Mas quando eu olhei ali o semblante do meu pai, eu recebi descanso do Senhor. Eu recebi ali uma paz que nada e ninguém poderia me dar, só o Senhor. Então eu entendi que o Senhor nos dá forças para suportar aquilo que vamos precisar suportar na vida. Meu irmão, está difícil, Deus tem descanso para a sua vida. Está doendo, está insuportável, Deus tem descanso. Nos maiores desertos da sua vida vai ser a maior temporada de graça e de milagre sobre a sua casa. Porque Deus é assim. O povo estava com fome, então Ele mandava cair do céu o alimento. Era frio, vinha a nuvem de fogo, a coluna de fogo. Era calor, vinha a coluna de fumaça. Deus é assim. Deus se revela, Deus dá descanso no meio dos piores momentos da sua vida. Deus, Ele pode te dar descanso. Se você entrou aqui, você não consegue dormir, você não consegue parar de pensar, você só chora. Deus quer te dar descanso. Deus quer trazer descanso para a sua vida. Deus quer te dar descanso, aleluia. Descanso é a presença de Deus. Deus fez uma proposta para Moisés. Sabe qual foi a proposta? Em uma dessas conversas de Deus com Moisés, Deus falou assim: cansei, vai lá, entra na terra. Só que eu não vou. Eu vou dar tudo que eu prometi para vocês, eu vou dar, mas eu não vou junto. A Bíblia diz isso. Deus falou: eu não vou, mas você vai entrar, Moisés. O povo vai entrar e vai dar tudo certo. Sabe o que Moisés falou? Sem a sua presença, eu não vou. Pense em alguém que amava a presença de Deus, era Moisés. Senhor, o que me adianta ter a terra prometida se o Senhor não estiver lá? O que me adianta ter dinheiro, ter posição, ter status, alcançar, conquistar, sem a sua presença? Para mim não vale nada, eu não vou. Não vou, Deus. Pode mudar a proposta. Ele não foi. Nós sabemos que ele nem entrou na terra. Só entrou depois, de um outro momento, transfigurado. Mas ele preferiu a presença de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta mais importante. Quem gostaria de ir para o céu? Tem gente que não quer, olha só. Você gostaria de ir para o céu? E se Deus falasse para você assim: olha, você vai para o céu, mas eu não vou estar lá. Você teria a mesma vontade de estar nesse lugar que Deus não está? Aí você fala: ah, mas é o céu, né? O céu é tudo de bom. Misericórdia. É isso. O céu é o lugar onde Deus está. O descanso é o lugar onde a presença de Deus está na sua vida e você confia nele. Ele está presente, ele é real. Faça como Moisés. Não troque a presença de Deus por nada. Aleluia. Quarto lugar. Anote aí no seu esboço. Seja reconhecido por Deus pela sua obediência. Anote aí no seu esboço: obediência. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço o seu nome. Olha que coisa incrível que está escrito nesse texto. Deus responde para Moisés: Moisés, eu vou fazer o que você está orando, porque eu me agrado de você. Eu gosto da forma como você vive. Eu conheço o seu nome, eu sei quem você é. Você fala comigo, você não é um estranho.
Você é alguém que anda comigo. Será que nós temos essa moral com Deus? Será que quando você ora, Deus fala assim: eu vou dar o que você quer, porque eu me agrado da forma como você vive. Eu conheço o seu nome, você não é um estranho para mim. Deus pode ouvir a oração de qualquer pessoa, mas certamente Ele escutará a oração dos obedientes. Não é a sua capacitação que chama a atenção de Deus, é a sua obediência. Tem um texto que diz que Deus não quer sacrifício, mas Ele quer obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Você quer ter uma vida abençoada, uma vida cheia da presença de Deus? Em nome de Jesus, viva uma vida de obediência. Amém? O que é fidelidade? É continuar obedecendo a Deus até o final. Quinto lugar, busque ter intimidade com Deus. Busque ter intimidade com Deus. Anote aí no seu esboço. Êxodo 33:18 diz assim: então disse Moisés: peço que me mostres a tua glória. Esse termo, quando a gente traduz ele significa aprender a conhecer, experimentar, perceber, visitar e encontrar a Deus. Moisés tinha uma paixão pela presença de Deus, que muitas vezes nós temos perdido. A igreja de hoje, a igreja moderna, é uma igreja que busca pouca presença de Deus. Moisés, ele amava a presença de Deus. Ele tinha vários encontros com Deus. E às vezes Deus chamava ele para conversar, ele subia no monte e ele ficava dias sem descer. Mas quando ele descia, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Tamanha era a intimidade que Moisés tinha com Deus. E ele queria mais. Deus falou com ele na sarça ardente, mas ele queria mais. Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero te conhecer mais, eu quero te experimentar mais, eu quero te sentir mais, eu quero te ouvir mais. Senhor, eu quero mais de ti. A gente precisa buscar a intimidade com Deus. A gente não pode continuar a nossa vida de filhos de Deus, discípulos de Jesus, sem buscar a intimidade com o Pai. Isso muda tudo na nossa vida. Quantas coisas têm tomado o lugar de Deus? A gente busca a profissão, a gente busca o conhecimento, a gente busca agradar, né, a pessoa que está no nosso relacionamento. A gente quer agradar todo mundo, a gente quer a presença de todo mundo, mas muitas vezes a gente não quer mais a presença de Deus. E é isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai fazer você chegar onde Deus planejou para você chegar. É a presença de Deus. Sem a busca pela intimidade, ninguém é fiel, ninguém é obediente, ninguém é resiliente. Eu preciso, você precisa, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Conhecer, ouvir a sua voz, passar tempo com Ele. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele me falava de um cantor que vive fora do país. Ele tem músicas abençoadíssimas, músicas lindas, e ele é uma pessoa muito diferenciada. Ele falou: olha, eu estudei com ele numa escola missionária lá na Argentina. A gente estudou junto a palavra. E ele falou: nossa, ele sempre foi diferente. A gente estava assistindo um filme e de repente ele falava assim: gente, desculpa, mas eu estou com saudade de Deus, eu vou ter que ir no quarto me encontrar com Ele. E ele era assim. E Deus se revela de maneira poderosa na vida dele. A Bíblia diz que a gente busca, a gente vai encontrar. Em nome de Jesus, Deus está perto de você. Deus está perto daqueles que o buscam. E é a sua decisão buscar ter intimidade com Deus ou não. Sexto lugar, encontre satisfação em Deus. Encontre sua satisfação em Deus. Êxodo 33:19 diz assim: e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
Deus falou: eu farei passar toda a minha bondade. Isso é extraordinário, queridos, quando a gente percebe quem Deus é, como Deus é, como extraordinário Deus é e como Ele nos ama e quer nos abençoar. A gente fica satisfeito nele. A bondade de Deus não apenas entrará na sua vida, como ela também te ultrapassará para abrir caminhos e possibilidades para a realização da vontade do Pai. Nós precisamos encontrar essa satisfação em Deus, porque Ele é suficiente para não deixar faltar nada na sua vida. Quantos aqui sabem o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele te basta. O apóstolo Paulo, ele fala isso: eu sei passar por tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, no espinho na carne, algo que ele orou, Deus disse não, mas Deus falou para ele: a minha graça te basta. Em nome de Jesus, entenda e seja satisfeito em Deus. Deus é um Pai bom. Deus, Ele quer te abençoar. Deus tem coisas boas para você. Aprenda a estar satisfeito com o que Deus tem te dado. Aprenda a satisfazer o seu coração com a presença de Deus. Só assim a gente vai ser fiel. E por último, tenha um coração humilde. Tenha um coração humilde. Êxodo 33, 20 diz assim: e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Moisés nunca parou de buscar a presença de Deus. Moisés queria ver a face de Deus. Deus, eu quero mais. Senhor, eu quero te conhecer mais. A vida de Moisés não era sobre ele, era sobre Deus. Isso é humildade, é pensar mais no outro do que em si. É não colocar a sua vida no centro de tudo. Moisés se esvaziou: Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero ver teu rosto. Aí Deus disse: meu rosto você não vai poder ver não, senão você vai morrer. Eu não quero que você morra agora. Então, até aqui você vai. Daqui a pouco a gente vai entrar em um outro nível. Porque não sei se você sabe, Moisés apareceu junto com Jesus no Novo Testamento e junto com Elias. Moisés, outro nível de experiência depois que ele morreu. Mas enquanto ele estava vivo, enquanto homem, ele queria muito a presença de Deus. Ele ouviu a voz, aí ele queria a glória, aí ele queria ver o rosto. Sabe alguém que quer sempre mais? Aquele começo de namoro que você quer ver todo dia. A gente precisa ser assim com Deus. Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te encontrar. Só encontra com Deus quem é humilde. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça aos humildes. Não existe nada tão nocivo para o seu relacionamento com Deus do que o orgulho, a arrogância, o soberbo. Mas se você for humilde, Deus dá graça aos humildes. Jesus se esvaziou, se humilhou, tomou a forma de servo. Jesus foi humilde. Quando Ele estava na cruz, Ele não estava pensando nele, Ele estava pensando em você. Isso é humildade. É pensar no outro. É entender que o mundo não gira só em torno de você. Anote ainda no seu esboço: busque a sua recompensa em Cristo Jesus. O texto diz assim, que nós lemos no começo: ele, Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Sabe o que isso quer dizer? Moisés sofreu tudo o que sofreu porque ele sabia qual seria a sua recompensa. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser obediente. Vale a pena não desistir. Vale a pena não parar. Meu irmão, não para. Hoje nós fomos ministrados acerca da fidelidade. E nessa noite, do jeito que você está, nós vamos orar para que Deus nos ajude a continuar fiéis. Só quem é fiel chega onde Deus quer. Só quem é fiel alcança a promessa. Só quem é fiel passa pelo teste do tempo.
Só quem é fiel abençoa uma geração de pessoas. É difícil ser fiel, mas a recompensa vem de Deus. E vai valer a pena. Vale a pena servir a Deus, vale a pena se entregar, vale a pena sofrer para que outros alcancem a vida, vale a pena ser fiel. Nossa oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a viver uma vida de fidelidade. Moisés, cheio de problemas, cheio de desafio, foi fiel. Você também vai ser, em nome de Jesus. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da